E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora pra mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar do tapering que começa lá nos Estados Unidos, com essa medida do Fed de começar a reduzir os estímulos. Começou a redução de estímulos, nós vamos falar aí das consequências também. Vamos falar da questão da inflação americana, que vai forçar o Fed a apertar ainda mais o cinto, e o Fed apertando ainda mais o cinto, o bicho vai ficar feio, porque hoje a economia, ela cresce, ela funciona à base desse crédito barato, desses estímulos, e quando você tirar a cachaça do bebum, o bicho vai pegar, e é melhor nós estarmos preparados para esses movimentos, ok? Nós também temos aqui a questão da PEC dos precatórios. Vamos falar tudo isso nesse vídeo, então já deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp para que as pessoas entendam o que está acontecendo, e sem mais delongas, bora compartilhar a tela aqui, abrindo, né, o nosso vídeo com essa questão do Fed, que iniciará então o tapering, que é esse movimento de redução de estímulos, com redução mensal de 15 bilhões de dólares nas compras de ativos. Então, atualmente, as compras mensais são de 120 bilhões de dólares em ativos, sendo 80 bilhões em treasuries, títulos do Tesouro, e 40 milhões em títulos atrelados a hipotecas. Ainda neste mês, o Fed irá começar a reduzir o ritmo mensal das compras em 10 bilhões para treasuries e 5 bilhões para os títulos atrelados a hipotecas. Então, Fed começa esse movimento de redução aí dos estímulos. Por quê? Porque a inflação tá batendo. Só que aqui o Fed ainda mantém o juro próximo a zero. Então o Fed ainda não mexeu no juro. E isso eu acredito que vai continuar fazendo com que a especulação ela seja atrativa, com que estar exposto em renda variável, em risco, vai continuar sendo atrativo. Afinal, o Fed ainda não mexeu no vespeiro, que é a taxa de juros. Só que o que está acontecendo aqui, né? Nós temos a inflação batendo lá nos Estados Unidos. Então o Fed já sinalizou que os caras vão começar a tirar o pé do acelerador. Por enquanto eles estão falando, não, gente, tá tudo bem. A inflação é transitória, embora eles estejam começando a falar que não é tão transitório assim. Então os caras estão começando a mudar o discurso. Mas ainda eles estão falando, não, galera, aqui é de boa, aí pode investir, tá tranquilo, tá sossegado. Então os caras estão indo por essa linha. Mas nós, capitalistas, sabemos que é uma anomalia, e essa anomalia, essa bolha, está sendo inflada através desses estímulos, e cada tempo que passa, essa bolha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o estouro vai ser mais bombástico, mais explosivo. Então, esse que é o grande problema. Por enquanto, não tem como dizer quando vai vir um colapso, quando vai vir uma correção, porque o Fed, ele tá chutando o cachorro morto. E enquanto o Fed continuar dando dinheiro de graça, a juros zero, por que não continuar até que a casa exploda, pegue fogo? Entendeu? Essa que é a jogada. Então o Fed tem aqui uma meta de inflação, que se não me falha a memória, em 2%, acho que essa matéria não vai falar, mas o Fed falou, ó, a gente vai estourar um pouco aí, né? Só que como é que tá a inflação lá nos Estados Unidos? Já está acumulada a mais de 5%. Então a inflação lá está elevada. Isso aqui para o Brasil é fichinha. Só que isso aqui para Estados Unidos é muita coisa. E o nosso amigo Tavi Costa, da Crest Capital, trouxe justamente esse indicador que fala sobre a inflação americana e pelos motivos pelos quais eu acredito que o Fed será obrigado, assim como o Banco Central brasileiro teve que fazer, será obrigado a aumentar a taxa de juros para que o dólar não vá para as cucuias. E quando o Fed fazer esse movimento de aumento da taxa de juros, você vai ter uma grande correção nos mercados. Principalmente por conta da quebra de empresas zumbis que hoje sobrevivem com o juro zero. Tem muitas empresas que deveriam ter quebrado, pessoal. É normal do capitalismo. Só que o Fed não, a economia tem que crescer. Vamos lá, pessoal. Pau, sem crise. Né? Então eles estão inflando uma bolha artificial de crescimento que uma hora vai estourar. Muito parecido com o que aconteceu lá na China, que a gente comentou lá dos imóveis e tudo mais, né? Então, o que o Tavi trouxe aqui nesse post do Instagram dele? O indicador favorito do Fed para medir inflação acaba de atingir uma máxima de 30 anos, e eles ainda estão adicionando quase 400 bilhões de dólares de estímulos monetários sem nenhuma pressa para aumentar as taxas de juro, que ainda permanecem a 0%.
para ser justo, o Fed está completamente encurralado. Forças inflacionárias devem continuar sendo um problema, diz aqui o Tavi Costa. O cara é fantástico, sempre traz indicadores fantásticos. Então o Tavi concorda com essa questão que as forças inflacionárias devem continuar sendo um problema. Por quê? Porque você está colocando mais dinheiro. Alguns vídeos atrás a gente trouxe aquele indicador do Fed, onde mostra quanto da base monetária foi expandida no último ano aí, de lá para cá. Então, desde 2008 essa bolha vem sendo inflada através dos quantitative easing, só que agora os caras ligaram o turbo, nitro e pau na goiaba. Os caras, eles estão fazendo uma expansão monetária como jamais vista. Por isso que o dólar começa a se depreciar. Então o dólar tá perdendo, vai perder mais poder de compra ainda, né? Que é aqui a gente consegue medir através da inflação. Mas imagina se o dólar tá perdendo poder de compra, como é que tá o Brasil, sendo que mesmo o dólar caindo, o real tá caindo mais. Esse que é o grande problema. E aí, quem sai beneficiado com essa inflação toda? Nós temos que nos perguntar. Tem alguém que sai beneficiado com essa inflação? Você sabe que não, porque você perde seu poder de compra. Mas tem um grupo de pessoas que sai beneficiado. E é o que nós vamos ver aqui com essa questão do efeito Cantillon, onde mostra que os bancos centrais, através da política monetária, fazem essas expansões e contrações desses movimentos econômicos, onde eles injetam dinheiro e fazem esse escarcéu todo aí, não respeitando o livre mercado. Então, o Banco Central está no topo. E abaixo do Banco Central nós temos o quê? Nós temos o aparato estatal. O aparato estatal, ele é o primeiro beneficiado da inflação. Por quê? Porque ele é a primeira a receber o dinheiro. Então o dinheiro não teve tempo de se desvalorizar tanto. Por quê? Porque você saiu da impressora, já chega para mim. O dinheiro tá fresquinho. Então ainda não afetou as cadeias produtivas todas. E aí o Estado, ele faz isso para pagar dívida, porque o Estado, ele precisa ter um controle da dívida. Assim como você precisa ter em nossa casa o controle da dívida, se você não tem o controle da dívida, você quebra, você vai à falência. Assim como uma empresa, se não tem o controle ali dos seus balanços, não tem o controle de caixa, começa a gastar, ela vai quebrar. Isso é o capitalismo. As empresas, elas precisam ser eficientes para que elas não quebrem. Só que o Estado não. O Estado apertou as contas, ele vai lá, o Banco Central imprime, né? Então os estados que têm moeda própria conseguem se autofinanciar através ou do aumento de impostos ou da impressão do dinheiro, que é um imposto que vai gerar um imposto disfarçado, que é a inflação, que vai corroer o seu poder de compra capitalista. Por isso que aqui no canal nós falamos há mais de um ano que você precisa se proteger da inflação. E como é que você se protege, por exemplo, aqui dos riscos Brasis? Do risco Brasil, se protegendo da depreciação do real, indo para moedas mais fortes, por exemplo. Então, nós temos o Banco Central, o primeiro a se beneficiar, o aparato estatal. Depois nós temos aqui os fundos, os grandes bancos, as corporações, né? Mas ainda está muito, muito leve aqui o peso. Depois, quem se beneficia é as grandes empresas, detentores de ativos financeiros, bancos comerciais, ao mercado de capitais, que é, por exemplo, os mercados financeiros, certo? Aqui já começa a gerar uma espécie de inflação nos ativos. As coisas começam a ficar mais caras, né? A bolsa começa a ficar mais caro, já começa a não valer tanto a pena investir, né? E depois nós temos o quê? Nós temos a economia real, aonde vai afetar você. Aonde vai afetar você e você é o último a ser afetado, e aqui o preço já elevou, o seu poder de compra já tá caindo, o bicho já fica feio. Então você é o que paga a conta desse aparato estatal. E aqui nós temos os negócios informais, as pequenas e médias empresas, trabalhadores, desempregados. Essas pessoas aqui, que é a maioria, é a base da pirâmide, é que vai pagar esse movimento que o Banco Central, para beneficiar o aparato estatal, fez. Então, entender o efeito Cantillon é fundamental para você entender como o Estado ferra a sua vida mesmo sem você perceber. Porque o imposto você percebe, agora a inflação muitas vezes não. Então é um imposto disfarçado para se autofinanciar, porque o Estado é gastador e ineficiente, que acaba afetando toda a cadeia da economia, inclusive você. E aí, pagar casa em São Paulo leva até 78 anos para quem ganha a renda média da cidade. E a renda média da cidade de São Paulo é
relativamente elevada comparada à renda média do Brasil, R$ 3.800. Então é o poder das pessoas, é o poder de compra das pessoas sendo depreciado. Tá cada vez mais difícil, por isso que aqui no canal eu falo que tá cada vez mais difícil, né, as pessoas elas conseguirem crescer. E cada vez mais vai ficar mais difícil se você não souber investir de maneira inteligente e antifrágil e não souber fazer dinheiro, mais dinheiro, principalmente através do digital. Você precisa dominar isso urgente, que é o que a gente bate aqui no canal, né, pessoal? Parece que a gente é profeta do apocalipse, mas não. Eu só quero que você não passe por essas dificuldades que a gente vai passar muito em breve. Por essas questões que estão por vir, tanto da parte financeira, de mercados, que crises são oportunidades, é claro, então você tem que estar preparado para isso, mas também na questão da dificuldade de crescimento, porque as coisas elas vão ficando mais caras porque o seu dinheiro perde poder de compra. Por isso que você tem que ter a sapiência para conseguir ganhar mais e investir melhor. A única maneira que nós temos de nos defender é dessa maneira, né, pessoal? Então, aqui nós temos o custo da dívida que pode aumentar 360 bilhões com inflação e juros em alta. Então, claro, lembra que eu falei que o Estado ele pode imprimir dinheiro e ele é o primeiro beneficiado? Só que isso funciona por um tempo, depois ele tem que pagar a conta. E o Estado se endivida. O Estado se endivida para financiar as operações ineficientes dele. E essa dívida tem um preço. E quando a dívida do Estado gastador, que sempre fica com déficit, aumentando mais esse bolo da dívida, quando o Estado gastador ele tem essa dívida elevada, o custo dessa dívida aumenta quando ele precisar aumentar o juro, porque a inflação está batendo. Então o Brasil agora vai ter mais esse problema por conta da gastança, por conta da ineficiência estatal. Então, agora a dívida vai ficar mais cara, o que vai, dentro do tripé econômico, afetar o fiscal. E isso vai gerando uma bola de neve. Porque se afeta o fiscal, afeta também a questão das metas da inflação. Você vai ter que aumentar juro e por aí vai. E destrói nosso câmbio, gerando mais inflação e gera aquele bololô. Então, o Estado, ele precisa cumprir as promessas de campanha, que era lá a redução do Estado. Lembra? Não dá pra falar das promessas de campanha desse governo, senão eu ganho haters, né? A galera fica me xingando nos comentários. Mas, lembra que o governo falou que ia reduzir gastos, que ia reduzir impostos, que ia agilizar a máquina pública? É isso que o Brasil precisa, porque nós teremos um aumento da dívida. Por quê? Porque o Estado está se endividando, o Estado está pegando dinheiro que ele não deveria estar pegando. O Estado ele precisa, lembra, ter um controle fiscal. Respeitar o fiscal. Coisa que não vem fazendo, que deteriora a nossa credibilidade. Então, quando o Estado não respeita o fiscal e acaba gastando mais do que arrecada através dos impostos, o que o Estado tem que fazer? Ou ele imprime dinheiro, ou ele aumenta impostos. E isso dilapida a economia, isso impede o crescimento, isso dificulta o crescimento, né? Aí nós temos aqui, Câmara aprova a PEC dos precatórios, que abre espaço para auxílio de R$400. Então aqui agora vai para uma segunda votação, né? Então a proposta, que já havia passado por comissão especial, abre espaço fiscal de 91 bilhões de reais para o governo em 2022, o que viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$400. A PEC precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir para o Senado. O que pega, né, pessoal? Essas propostas do governo, o que pega? Pega porque não eram promessas de campanha. As promessas de campanha eram outras. As promessas de campanha era reduzir o Estado, fazer reformas aonde tira esse parasita estatal do cangote do povo. O próprio candidato aí, né, presidente, ele falava que o Bolsa Família era Bolsa Farela, é só pesquisar. Então os caras vão, através dessas medidas populistas, aumentando os gastos e assim vai. E esse Auxílio Brasil vai até o fim de 2022, né? Ano que o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição. Daí a galera fala, não, ele quer ajudar o povo. Aham, com certeza. Com certeza. Se quisesse ajudar o povo, o Estado não interferia, diminuía impostos e deixava as pessoas fazerem livres trocas, livre comércio, fazer acontecer. E claro, né, não depreciava o dinheiro delas. Mas tudo bem, não vou entrar nessas questões políticas que é complicado. E aí num vídeo eu falei, né, como o Estado estava aumentando impostos, como esse governo estava aumentando impostos. E
As pessoas, não, imagina, esse governo prometeu que ia reduzir impostos. Pois é, ele só promete, mas não cumpre. Caçamba! É por isso que eu critico. Eu não critico fulaninho A, fulaninho B. Eu critico as ações que não são condizentes com as promessas de campanha. Katsu. Então olha só, o que já aconteceu? Aumento do IOF. Aumento de imposto. O governo que prometia reduzir impostos, nem manter ele mantém. Ele tá aumentando. Então, aumento do IOF. Crédito mais caro afeta o orçamento de famílias e empresas. Então, aumento do IOF acaba afetando justamente a questão do tomador do empréstimo. Então, o aumento desse imposto para aumentar a arrecadação, para fazer programa populista. Aí o Guedes, em vez de focar energia e o governo, de maneira geral, em articular com lá os deputados, os senadores, para agilizar esse processo de reforma tributária e reforma administrativa, aonde reduza impostos e reduza a burocracia e corte da carne dos parasitas, não, os caras não estão preocupados em fazer isso. Isso que aumentaria a credibilidade do Brasil e traria investidor para cá, mostrando que nós somos um país sério. Nós estamos mostrando para o mundo que nós somos uma piada gastadora populista, que não está comprometida com o fiscal, e isso afeta a economia. Então Guedes volta a defender novo imposto nos moldes da antiga CPMF. Então, em vez do ministro, do governo, focar em formas de reduzir o Estado que era a promessa, ele que se dizia liberal e de liberal não tem nada, os caras estão focando em como aumentar mais imposto, em voltar com a CPMF. O Guedes fala isso tá todo tempo se lambendo para passar isso. Só que, claro, é impopular isso aqui, né? Então, para Guedes, as pessoas são contra esse imposto por causa da economia de droga, de corrupção e do tráfico de armas. Ah, meu Deus, os caras cagam na nossa cabeça e tem gente que defende. Tem gente que defende isso aqui, tem gente que idolatra esses caras. Será mesmo, Guedes, que as pessoas são contra esse imposto por causa da economia de drogas, da corrupção e do tráfico de armas, Guedes? Não, eu não quero pagar imposto quando eu for fazer uma transação pra comprar um iFood, pra pagar minha Netflix. É brincadeira, cara. É piada. Já deixa o like aqui embaixo e compartilha, porque essa é a verdade. Tá na tua cara, com fatos. Aqui eu não fico só falando, eu trago os fatos na tela. O Estado é um parasita que só atrapalha a sua vida. E você tem que parar de perder tempo defendendo o parasita estatal e cuidando da tua vida, empreendendo para fazer mais dinheiro e investindo melhor. É isso que sobrou para nós. É isso que sobrou para nós, capitalistas. Cara, empreende, porque empreender é a maneira de você combater o Estado. E investe melhor essa grana que entra. Embora o Estado te atrapalhe, cara, essa é a maneira que você tem para crescer e para fazer acontecer. É o que nos restou. Porque contar com parasitas é um sonho, é um devaneio. Então, Paulo Guedes afirma que taxação de dividendos é alavanca para estimular investimento. Segundo o ministro, a decisão importante será deixar tudo na empresa, pagando 20% de imposto de renda ou tirar o lucro inteiro e pagar 40%, ou seja, 20% sobre o dividendo e 20% que a empresa já pagou. Imagina, né? Nossa, com certeza vai estimular crescimento. As pessoas vão estar super estimuladas em empreenderem, com certeza. Vai ser um baita estímulo para as pessoas gastarem recursos e se matarem de trabalhar para montar uma empresa nesse país desgraçado que só suga o empreendedor. Isso desestimula o crescimento. Por quê? Porque qual que é o estímulo de eu me arrebentar para trabalhar nesse país? Se eu sou roubado 40% na minha empresa, aí eu vou comprar lá um pão, 60% eu sou roubado, na gasolina 50%, 60%, na energia que a minha empresa paga e minha casa paga é mais 50% de imposto, eu sou roubado, sobra quase 10% do meu ganho para que eu gaste. O resto vai pro Estado. E aí o Estado fala, falta dinheiro aqui, vamos fazer inflação para dilapidar o restante, a quireirinha que sobrou de você. É piada, né? É piada você defender esses parasitas estatais. É piada. E aqui, para finalizar, né,
esse vídeo que eu tô indignado aqui, que eu vejo cada coisa, pessoal, nos comentários que é desanimador. Tem um comentário aqui do Rafael Alves que me trouxe esperança de continuar, e assim eu vejo que o trabalho que a gente vem fazendo aqui, ele faz sentido e tá agregando valor na vida das pessoas, que esse é o meu objetivo, abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo. E aí, com relação a tudo que a gente falou aqui, das interferências do Banco Central e tudo mais, veio o Rafael Alves que compilou o que nós falamos aqui no canal. E o Rafael, ele falou o seguinte aqui, e isso vai ser, com um poder de síntese fantástico, vai ser um resumo das tretas que está acontecendo com o dólar e tudo mais, por conta do que a gente fala da interferência da taxa de juros. Porque hoje nós não vivemos no livre mercado. O Estado ele interfere nas taxas de juros e isso acaba interferindo na economia. Então o que o Rafael falou aqui? Eu acho que o grande problema é a postura do Banco Central. Sei que batem muito nessa questão do fiscal, mas como o Gabriel fala, o fiscal depende de reformas e é algo que tem um custo político e demora até ser feito. Penso que se o Banco Central mudasse a postura e parasse de ser tão conivente com a desvalorização da moeda, a coisa não chegaria nesse ponto. Uma solução imediata seria aumentar os juros muito mais que esses aumentos vêm sendo feitos. Os juros reais deveriam voltar a ser positivos para tornar novamente o país atrativo ao capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, utilizar a reserva em dólar para reduzir o valor do dólar. Jogar o dólar a R$4 e segurar no primeiro momento porque a especulação bateria com força. Exatamente. Já que existe Banco Central, já que nós não vivemos numa economia de livre mercado, que o Banco Central faça o seu trabalho, que é proteger a nossa moeda. Só que a política, tanto do Banco Central, tanto, enfim, de todo o Estado, parece que vai contra a nossa soberania, que vai contra a nossa moeda, fazendo com que ela se deprecie. Então, no momento da pandemia, agora o problema tá feito, agora você vai ter que pagar a conta, mas bota na conta do Estado, do Banco Central que interferiu na sua vida. O que nós indivíduos podemos fazer? A gente não consegue mexer na taxa de juros. O que nós conseguimos fazer é montar uma carteira antifrágil para investir, para se proteger disso. E é isso que eu trago aqui no canal, que é a maneira que nós indivíduos conseguimos nos proteger dessas cagadas. Então, o que o Rafael fala é que essa depreciação do dólar, que está gerando aumento dos ativos dolarizados, das commodities, que gera inflação, tá aqui na conta do Banco Central, que não fez esforço para proteger a nossa moeda, que reduziu a taxa de juros no momento que era para subir. Os caras forçaram a taxa de juros a 2%, querendo copiar os gringos. Só que o Brasil não é gringo. O Brasil é um país emergente, com problemas políticos. E isso afastou o investidor daqui. Como a gente já fala nos vídeos, né, pessoal? Então é difícil a gente repetir tudo aqui no vídeo, mas eu recomendo que você assista os vídeos passados para você entender esse quebra-cabeça, porque cada vídeo é uma pecinha do quebra-cabeça, né? Mas fico feliz de ver aqui o Rafael trazendo o fato, a verdade. Que é isso, né, pessoal? Então, essa irresponsabilidade estatal, agora você vai ter que pagar a conta através da inflação e do aumento de impostos. E o que nós podemos fazer é nos protegermos como indivíduos. Porque como coletivo, a gente está lascado. Infelizmente. Então, em breve vou estar lançando clube para focar nessa questão aí de proteção de patrimônio, para montar a carteira antifrágil. Nós vamos trazer como identificar os ciclos, indicadores, as bases da economia, cripto, muita coisa bacana. O clube vai estar fantástico. Em breve, então, nesse mês ainda sai o Clube dos Capitalistas, a volta dos Clubes dos Capitalistas, para você aprender a gerir o seu patrimônio com indicadores, muita coisa bacana, conteúdo avançadíssimo lá. E também tem o método Arca para você que quer empreender, para você que quer montar o seu negócio digital. Lá eu te ensino a montar os infoprodutos para você vender na internet e fazer uma grana aí extra através do digital. E também, caso você já seja um empreendedor, o método Arca te ensina a colocar o seu negócio no digital e, muito além dos anúncios, também te ensinar a fazer as estratégias para que você consiga atrair as pessoas e converter as pessoas. Então, se você quer atrair mais clientes e converter esses clientes, já tendo um negócio físico na sua cidade, ou querendo montar um negócio digital, como cursos, infoprodutos, link aqui na descrição, método Arca. Muito bem? Só o empreendedorismo liberta, e você, para se defender dos parasitas estatais, tem que focar em aumentar sua renda
e, claro, montar uma carteira antifrágil para proteger esse seu patrimônio. Senão, você sempre vai ser um pobre lascado, porque o Estado não tá nem aí pra você. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha nos grupos do WhatsApp. Até a próxima, tchau, tchau.